Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Queridos, em nome de Jesus, em nome da Igreja Batista Vida Nova, nós damos as boas-vindas a todos vocês. Que bom que você está aqui nessa noite, cultuando ao Senhor nosso Deus juntamente conosco. Em especial, nós queremos dar as boas-vindas aos nossos convidados, você que está aqui pela primeira vez à nossa igreja. E para você que está vindo a primeira vez nesse lugar, eu quero pedir uma gentileza da sua parte, que é você preencher o cartão Conexão. É um cartãozinho que está aí no bolso da cadeira, que está na sua frente, tem um nome, cartão Conexão. Você coloca seu nome, você se identifica, dá a sua opinião, principalmente como você foi recebido nesse lugar hoje, porque para nós é importante que você tenha sido muito bem recebido. Quando você terminar aqui o culto, você pega esse cartão preenchido e entrega ali numa mesa, ao lado de uma placa que tem um escrito assim: é a sua primeira vez aqui? Vão ter um grupo de irmãos lá, muito simpáticos, para receber seu cartão e te dar um presente, uma lembrancinha para você. Então, você que está vindo a primeira vez, não deixe de fazer essa gentileza, preencher o cartão e no final entregar o cartão lá na mesinha dos convidados de primeira vez, que eles vão te abençoar com uma lembrancinha. Amém? Queridos, quero convidar aqui o pastor Sebastião. Cadê? Pensei que ele tinha sido arrebatado, porque eu olhei para ali e ele não estava mais. Queridos, assim como hoje pela manhã, o pastor Sebastião esteve ministrando a palavra, hoje nós vamos para a mensagem 22 da série Atos. Pode chegar, pastor. Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando o livro de Atos, estamos aprendendo com a leitura e com o estudo do livro de Atos, que é um livro histórico que conta a história do surgimento, da plantação, da edificação da igreja do Senhor Jesus e o que aconteceu nas suas primeiras décadas. E com isso estamos aprendendo como ser igreja e também a como viver como crentes neste mundo. Então tem sido um tempo muito precioso. Eu pedi ajuda ao pastor Sebastião essa semana para ele estar ministrando hoje o capítulo 17, a mensagem 22, o capítulo 17, e assim como de manhã os irmãos que estiveram aqui foram profundamente edificados, eu tenho certeza que cada um de nós agora à noite também será. Você crê nisso? Vamos orar? Paizinho querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, pela vida do pastor Sebastião. Obrigado, Deus, porque o Senhor colocou aqui no nosso meio. Obrigado, Deus, porque ele está aqui hoje e o Senhor pode usá-lo. Nós queremos, Deus, não queremos ouvir o pastor Sebastião, mas nós queremos ouvir o teu Espírito Santo falando por meio dele. Então enche o teu servo da tua presença, enche ele, Deus, de autoridade, sabedoria, discernimento espiritual, para falar, Deus, aquilo que o Senhor já sabe que cada um de nós precisa ouvir. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, nos ajuda, Deus, a focar apenas numa coisa agora, na tua palavra e na tua voz. E nos ajuda, Deus, a sairmos daqui e colocar em prática aquilo que aprendemos. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Que bom estarmos aqui. Quantas coisas boas nós já ouvimos neste momento. E eu sei que Deus tem muito mais ainda para acrescentar em nossas vidas nessa noite. Deus deseja falar profundamente ao coração de cada irmão, de cada irmã, de cada família. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar nossas vidas, nossos corações, nossos caminhos. A palavra de Deus pode transformar todo o nosso ser. E hoje nós estamos aqui porque nós sabemos que Deus tem um propósito para a nossa vida. Ele nos criou para a glória dEle, para o louvor dEle. Ele nos criou para vivermos para Ele, para sermos dEle sempre. E quando nós estamos estudando sobre esta série aqui, a ação do Espírito através da igreja, nós descobrimos tantas coisas que a gente precisa pôr em prática em nossas vidas. Precisamos viver cada dia aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Precisamos refletir sobre os valores da vida cristã, sobre tudo aquilo que Deus quer que nós pratiquemos no dia a dia.
a ação do Espírito Santo, ou os atos do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, é algo tremendo. É algo que nos impacta, é algo que nos move, é algo que nos faz sentir realmente a graça de Deus, a bondade de Deus sobre nós. E nós queremos descobrir muitas coisas que a palavra de Deus nos ensina através desse precioso livro que durante séculos ele tem transformado vidas, tem impactado corações, tem trazido luz ao entendimento e tem nos ajudado a crescer na graça em Cristo Jesus. Então eu quero que você esteja atento, nem todos os textos vão estar na tela. E a gente sempre tem uma falha. E eu falei nessa mensagem de preparar os textos para que os irmãos pudessem estar acompanhando mais e mais. Mas tem alguns, mas não todos. Mas eu sei que o Espírito Santo vai nos dar entendimento e vai nos ajudar a compreender o que é que Deus quer que nós saibamos e ouvimos nessa noite. Então você que chegou aqui, não chegou por acaso. Você não veio aqui por acaso, saiu de casa andando e entrou aqui no templo da Ibavi. Não. Deus trouxe você a esse lugar. Eu creio que Ele trouxe a mim e a você para ouvirmos a sua voz e ouvirmos a sua palavra nesta noite. A mensagem de hoje, o tema é o Deus desconhecido agora revelado em Cristo Jesus. Como no texto de Atos dos Apóstolos nós temos aquela expressão, o Deus desconhecido, mas o apóstolo Paulo está apresentando e ele vai apresentar para nós e mostrar que esse Deus é Cristo Jesus, nosso Senhor. E vale a pena. Então fique atento aí para que nós possamos aprender um pouco mais. Na tela nós temos aí a série da mensagem, Atos, a ação do Espírito Santo através da igreja. E o tema da mensagem, Deus desconhecido, agora revelado em Jesus. O texto de hoje está em Atos capítulo 17. Eu não vou ler ele todo como pela manhã eu fiz. Ele é extenso, ele é longo. São 34 versículos, não é muito. Mas eu creio que nós vamos apresentando ele na tela e nós vamos trazendo alguns trechos para que nós possamos compreender. Ele começa, o apóstolo Paulo, dizendo que havia passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o costume de Paulo, ele foi à sinagoga por 3 sábados, discutindo com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Eu creio que nós precisamos saber exatamente em quem nós cremos e quem é aquele que nós cremos. Nós precisamos saber mesmo quem é Jesus. Quem é o nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas. E quando nós estudamos este livro de Atos, não é nada fácil, ele é grande, ele tem muitas mensagens para nós. Ele poderia gastar o ano inteiro em mensagens e ainda não esgotaria o que ele tem para nos ensinar e nos dizer. Nós somos desafiados a cada dia. Desafiados a andarmos como o povo de Deus, desafiados a andarmos como aqueles que Deus escolheu, chamou e colocou em vários lugares. Por isso, onde nós estivermos, nós devemos ser uma luz a brilhar, uma testemunha viva dele. Nós devemos expressar seu amor, sua graça e bondade para com todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós somos chamados para impactar, somos chamados para transtornar o mundo ao nosso redor, como o apóstolo Paulo fez em sua época. Eu creio que do Novo Testamento ele é o maior de todos os pregadores e todos aqueles que proclamaram as boas novas de Jesus. Pelo que ele passou, o que ele foi, o que ele enfrentou, ele não estava nem um pouco preocupado com a situação, se perseguido, se preso, se açoitado, se ameaçado de morte. Importante é que ele queria oportunidade para falar de Jesus. E em todos os lugares ele pôde
compartilhar e anunciar este Cristo maravilhoso, este Deus maravilhoso, este Senhor que deu a sua vida na cruz por nós, esse Salvador precioso que veio até mim e até você para que nós o conhecêssemos. Ele se deixou conhecer, Ele se fez conhecido, Ele veio até nós para dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E não há outro jeito, não há outro caminho, não há outra estrada, não há outro Senhor, não há outro Salvador. Só existe Ele, Cristo Jesus. Ele é o único. Quer os povos, quer as nações, quer todas as pessoas no mundo inteiro, creiam ou não, mas Ele é o Salvador. O seu nascimento foi realmente espetacular. E foi dito, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que maravilha! Os Atos dos Apóstolos, ou os Atos da Igreja, ou os Atos do Espírito Santo, apresentam antes de tudo provas tangíveis da sua ressurreição, mostrando para nós que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e está vivo, poderoso. Não podemos negar. Não há como negar, não há como dizer, ele não ressuscitou. Ele está vivo. São provas inegáveis, são provas que o mundo inteiro tem presenciado. Homens de todas as classes, de todos os níveis, de todos os lugares, eles têm confirmado que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu por nossos pecados e deu a sua vida naquela cruz por nós, mas ele ressuscitou e está vivo. Isso é realmente maravilhoso. Eu não sei quanto você poderia expressar de Jesus ou falar de Jesus. Eu não sei quanto você poderia gastar tempo falando deste Salvador, deste Deus maravilhoso, deste Mestre incomparável que é Cristo Jesus. Mas Ele veio por amor a nós. O Espírito Santo participou nesta obra, neste ministério, neste trabalho fantástico, tremendo, de anunciar Cristo ao mundo, de torná-lo conhecido. E como os profetas já anunciavam e diziam, as nações virão a Ele, as nações buscarão a sua face. Ele foi prometido, Ele foi profetizado. É maravilhoso. Não é por se admirar que este livro de Atos, ele traz tanto da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é esperado pelos apóstolos, até chegar o momento em que eles seriam cheios, como diz o primeiro versículo 8 lá do capítulo 1. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos chamados para sermos testemunhas dele, para falar do que ele fez, do que ele é, do que ele tem sido para nós, o que ele tem realizado em nosso meio. É maravilhoso. Nós somos testemunhas dele para dizer que ele me salvou, ele me resgatou, ele me perdoou, ele me deu uma nova vida, ele me transformou, tirando-me das trevas para a luz. Ele me tirou da sarjeta, Ele me tirou das drogas, Ele me tirou do vício, Ele me tirou da prostituição, Ele me tirou do pecado, Ele me tirou da morte, para me dar uma vida nova. É Ele, é Jesus. Ele é derramado lá no cenáculo, quando os discípulos estão lá, e Ele é derramado ali sobre a vida deles. Ele revela o seu poder divino, vencendo a oposição reinante contra a igreja do Senhor. Mas Ele está ali resistindo, fortalecendo, encorajando, ajudando a igreja, ajudando os crentes em Jesus. Ele comunica sabedoria para a organização da igreja, da missão que ela tem no mundo de hoje. Ele inspirou Estevão, o primeiro mártir do cristianismo,
para que tivesse ousadia e autoridade para trazer um ensinamento e uma aula de Velho Testamento e de toda aquela geração, para dizer àqueles líderes religiosos, aqueles homens que se diziam que eram representantes, que eram homens que falavam com Deus e tinham a mensagem de Deus. Ele inspirou, ele deu coragem, deu força a ele, como ele também diz a nós. Quando vocês forem levados a tribunais, forem levados diante de autoridades, quando vocês forem acusados, não se preocupem com o que vão dizer, porque o Espírito Santo dará a vocês sabedoria. Esse Espírito que nós temos, esse Espírito que está na igreja, esse Espírito que cria esta onda de vida e movimento na igreja, para nós estarmos de pé, vivo como nós cantamos, estamos de pé. Nada nos assusta, nada nos amedronta, nada nos faz recuar, nada nos leva a pensar que não vale a pena, porque nós confiamos nele. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu os adversários. E ele disse: estou convosco todos os dias. Todos os dias. Ele se propaga fora de Jerusalém, indo para outras regiões. Paulo desce de Anfípoli, a Polônia, vai até Bereia e dali desce, ou seja, vai a Tessalônica, desce a Bereia e depois a Atenas. Como tem um mapa, esse mapa, ele desce de lá, o apóstolo Paulo e Silas, por Anfípoli, Bereia, passa por Apolônia também que está ali, desce até Atenas, propagando nesse pequeno espaço a mensagem de salvação, a mensagem de um Cristo ressurreto. E a mensagem de Paulo é: ele morreu, mas ele ressuscitou e está vivo. Está vivo. E nós precisamos viver como homens e mulheres que foram transformados por esse amor, por esse poder, por essa graça maravilhosa. Graça é tudo para o homem que não merece nada. A graça é tudo para quem não merece nada. Ele se apodera do maior inimigo da causa de Cristo para fazer dele o seu maior advogado, o seu maior pregador, o seu maior escritor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. E ele toca esse homem com poder e com ousadia, que ele enfrenta tudo e todos. Apedrejam, jogam para fora da cidade, ele se levanta e volta de novo, açoitam ele. Que nem ele diz: 5 vezes eu fui açoitado com uma quarentena, menos 39. Era a lei. Que os romanos não podiam passar de 40, então eles deixavam uma de sobra. Muita gente hoje tem marcas do corpo, às vezes de algumas coisas, às vezes do pecado, de briga, de acidentes, de tantas coisas, mas Paulo tinha marcas do corpo por causa de Cristo. E lá na carta aos Gálatas ele diz: se eu tiver que me orgulhar, eu me orgulho disso, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele tinha marcas de alguém que estava disposto a sofrer as consequências, a passar por muitas circunstâncias por causa de Jesus. Ele enfrentava. Ele surpreendeu os judeus manifestando-se também entre os gentios. Ele estabelece a igreja cristã, ele dá a vocação missionária para ela. Por isso a igreja não pode parar, a igreja ela não pode ficar dentro de 4 paredes. A igreja tem que sair, ela tem que ir ao mundo. Ela recebeu, ela está cheia, ela está abastecida com a mensagem do Evangelho. Mas outros ainda não ouviram. E como um missionário ele disse: por que tantos têm que ouvir muitas vezes, enquanto outros não ouviram ainda nenhuma vez? Nós precisamos anunciar.
Anunciar esse Cristo, esse Salvador maravilhoso, esse Deus eterno que está sempre presente, esse companheiro, esse auxiliador, esse ensinador, o Espírito Santo do Senhor. Ele confirma o seu poder sustentando a sua igreja contra a oposição, contra todas as coisas. É a única organização no mundo que vive sob pressão e cresce sob pressão. Quando o comunismo caiu na União Soviética, viu-se que tinha mais cristãos do que no mundo livre, porque eles aprenderam a viver e sobreviver no meio da perseguição. E nós, às vezes, quando surge uma luta, ou um temporal, uma tempestade começa a aparecer, procura-se um abrigo para fugir, para escapar, mas eles iam em frente. Eles iam em frente. E nós precisamos ir também em frente, precisamos aprender também a respeito disso. No capítulo 17 de Atos, a gente pode tirar muitas lições, aprender muitas coisas. Temos ali os bereanos e os atenienses. Os de Bereia, eles tinham prazer, eles ouviam com atenção, eles guardavam no coração. Os de Atenas olhavam pelo lado da filosofia, pelo lado da cultura e ridicularizavam a mensagem pregada sobre eles. Tinha esse tipo de pessoas, como nós temos nos dias de hoje também, aqueles que amam ouvir, aqueles que amam receber, aqueles que amam a palavra, mas tem aqueles que zombam da palavra, que criticam a palavra, que rejeitam a palavra. Mesma coisa. Nós vivemos num mundo hoje pluralista, com uma mensagem diversificada, uma mensagem até em muitos lugares sincretista, cheio de mistura de tantas coisas. Mas o evangelho é genuíno, como o apóstolo Pedro fala na sua carta, é como um leite materno, genuíno, puro, pelo qual nós vamos crescendo. E precisamos receber e beber daquilo que a palavra de Deus tão somente diz. Ela é suficiente, ela é poderosa, ela é grande, ela é única. E ela transforma vidas, transformou a minha vida, transformou a sua vida também. E ela tem transformado vidas e tantas outras serão transformadas. Primeiro ponto hoje, você já transtornou o seu mundo hoje? Você já transtornou o seu mundo? É isso que Paulo fez. Ele transtornou o mundo dele na sua época. E nós precisamos transtornar o mundo ao nosso redor, o mundo em que nós estamos vivendo. Transformar pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra. Alguns casos que aconteceram em épocas passadas. Em 1894, um professor na Inglaterra colocou no relatório de um aluno que escreveu um artigo, e ele então colocou, o aluno tinha 16 anos, e ele botou uma observação: um evidente fracasso. Como você encara isso na sua vida? Paralisa? Para por ali? Esquece todos os planos e sonhos que tem pela frente? Não. Aquele adolescente de 16 anos era Winston Churchill e se tornou um dos maiores oradores do século. Conhecido. Um outro também, em 1905, a Universidade de Berna, na Suíça, rejeitou a dissertação de PhD de um estudante e escreveu na sua folha: extravagante. E o aluno de PhD era Albert Einstein. Muitos conhecem. Quase que todos que passaram pela escola, pelo menos já ouviram falar ou algumas coisas estudando a respeito dele. Mas ele não desanimou.
E tem um outro artigo que eu já li dele a respeito de que escolas o rejeitavam porque não conseguiam. Ele era demais. É como o apóstolo Paulo também diz a respeito das suas cartas, ele fala que o mundo não nos aceitaria, porque nós somos extravagantes demais, loucos demais, doidos demais, mas por causa de Cristo, não por outras coisas. Então a gente pode pensar como o apóstolo Paulo, e ele talvez fazia isso, como chatear o mundo ao seu redor. Fale de Cristo, compartilhe de Cristo com eles, e você logo o verá, se eles estão bem ou não, se eles estão felizes ou não. Agora veja dos versículos 2 a 7, eu acho que é a primeira tela aí, eu não sei se é a primeira ou a segunda tela, que fala dos versículos 2 ao 7. E está ali também. Então nesses dois versículos, eu vou ler do 2 até o 7. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamam é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres da alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazer eles para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Hoje talvez aqui não se ouça muito a respeito da obra missionária, dos trabalhos que se iniciaram pelo nosso Brasil alguns anos atrás, em alguns lugares onde houve perseguição também. Tinha algumas igrejas no sul onde, quando começava o culto, muitas vezes era apedrejado, pedras do telhado, pedra na janela, barulhos para perturbar. Paulo viveu nesse contexto. Nós não podemos esperar nada menos do que oposição quando nós falamos de Cristo. Nós não podemos esperar nada menos do que rejeição quando nós anunciamos que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador. Vai tudo bem até quando você está falando alguma coisa que todo mundo gosta. Mas quando você apresenta Jesus, porque você está dizendo que Ele faz a diferença na sua vida, Ele vai botar ordem no seu mundo, Ele vai endireitar os seus caminhos, Ele vai trazer algo novo para você, Ele vai dar uma visão nova para você. Cristo Jesus. Então vale a pena. Existe um relacionamento direto em transtornar o mundo e entender a palavra de Deus. Paulo deu ao povo a palavra, mas eles a rejeitaram. Alguns a rejeitaram. E se nós queremos transtornar o mundo ao nosso redor, é preciso alavancar esse mundo com a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, tornar conhecido a palavra de Deus, as boas novas de Jesus, fazer com que eles possam ouvir e conhecer a Cristo Jesus
e ter uma experiência com Ele, um relacionamento com Ele. Saber que Ele veio para salvar, que Ele pode te ajudar, que Ele pode te perdoar, que Ele pode te abraçar, que Ele pode te socorrer. Isso. A pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos é: eu tenho transtornado o meu mundo, o mundo ao meu redor? E aí nós temos algumas coisas que nós podemos aprender antes de descermos para Atenas e chegarmos até Beré. É um relacionamento com Deus que nós precisamos. Se Deus veio até nós em Cristo Jesus, se o Espírito Santo do Senhor veio para nós, Jesus disse: eu vou, mas o Consolador, Ele vem, o Espírito da promessa. E é interessante, meus queridos, se você for olhar a palavra, quando ele fala: o Consolador vem para estar com vocês para sempre, a palavra Consolador está no feminino. Pense sobre isso, de alguém que está ali ao teu lado para te ajudar, como uma mãe que está ao lado do filho. Ele quer realmente expressar o maior amor para que você conheça e experimente o maior amor de um Pai eterno, mas de um Espírito Consolador que está com você. Como uma mãe embala o filho, consola o filho, acalma o filho, alimenta o filho, assim Ele fará também conosco. E quando o Senhor Jesus fala a respeito disso, dizendo: enviará outro Consolador, Ele está dizendo outro da mesma espécie. A palavra é diferente. E não é um outro parecido, mas está dizendo um outro da mesma espécie, que tem o mesmo valor, tem a mesma intensidade. E à medida que você estuda a palavra, você vai conhecendo mais e mais. Spurgeon, ele diz no livro dele: eu pedia tanto a Deus que me desse fé, que aumentasse a minha fé, que me ajudasse a ter mais fé, até que ele, lendo a palavra, então ele encontrou a palavra dizendo: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ele entendeu que a fé é através da palavra. Quanto mais nós lemos, quanto mais meditamos, quanto mais estudamos, mais nós vamos crendo nele. A nossa fé aumenta. É isso, querido, que nós precisamos no mundo de hoje. Crescermos na palavra, crescermos em Cristo Jesus, experimentarmos mais e mais a respeito dele. Conhecermos o Deus que nós tanto falamos. Alguém disse: nós falamos muitas vezes de um Deus grande, tremendo, um Deus todo-poderoso, mas vivemos num mundo como humanos fracos e sem saber muitas vezes para onde ir. Se Ele é quem nós dizemos que Ele é, então nós precisamos crer. Um homem que um dia foi condenado na Inglaterra à morte à cadeira elétrica, ele então foi acompanhado por um sacerdote, um capelão, que foi pelos corredores falando de Jesus, tentando dizer palavras consoladoras, até que esse homem virou-se para esse capelão e disse: o senhor crê em tudo que o senhor me diz? Porque se eu cresce como o Senhor Deus, como o Senhor diz que crê, eu me rastejaria por toda a Inglaterra, ainda que tivesse coberta de cacos de vidro, para dizer a cada homem e a cada mulher quem é Jesus. Não é só nós sabermos quem Ele é, mas nós de fato realmente conhecermos, experimentarmos, cultivarmos uma consciência limpa, termos a palavra em nossos corações cada dia, experimentarmos a cada dia algo novo em nossa vida, uma disciplina de estarmos lendo a Bíblia. Quantos fizeram um voto, eu creio, final de ano, dizer: o ano 2026 vai ser diferente, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou orar mais, eu vou participar mais, eu vou estar mais presente nos trabalhos da igreja?
Quantos que fizeram votos desses? Nem vou pedir que levante a mão. Mas você sabe, nós fazemos tantas coisas, prometemos tantas coisas para Deus, mas no meio do caminho, ou seja, logo alguns passos depois, é como tantas outras coisas que se faz. Quantos que desejam perder peso e diz, segunda-feira eu vou começar uma dieta. Muitos aqui já fizeram, já disseram. E por que não foi para frente essa dieta? Parou. Muitos aqui têm prometido tantas coisas na vida. Alguns às vezes até diz, como eu também, eu quero aprender a tocar instrumento, gosto de música, mas já tentei, não dá. Não consigo sair de uma ou duas notas. Mas precisa prática, insistência, perseverança. Precisa realmente disciplina para que nós aprendamos. Assim é na vida cristã. Agora na vida cristã é diferente, eu gosto. Leia a Bíblia, estou lendo ela já. E agora final desse mês de março, agora abril, né? Final de abril, já vou terminar a leitura de mais uma esse ano. É puxado, mas é prazeroso. A gente gasta tempo nas redes sociais, gasta tempo no Instagram, gasta tempo em outras coisas, vendo mensagens, respondendo mensagens, gasta tempo olhando algumas coisas, algum programa de televisão que não tem nada que edifica, nada que ajuda você, nada que coloca no seu coração alguma coisa para compartilhar num culto, num PGM, para compartilhar numa escola bíblica, nada. Então não vale a pena. Agora a palavra de Deus sim vale. E quanto mais a gente lê, mais gosta. Quanto mais a gente lê, mais quer ler. E é maravilhoso, é fantástico. Então eu desafio os irmãos, leiam, continuem. Fez um voto de ler, parou, vamos em frente. Que nós precisamos. A maioria dos cristãos, como eu já disse, eu acho que outro dia aqui, nunca leram a Bíblia toda. Este é o nosso livro. Este é o livro da nossa vida, é o livro que fala da nossa vida, é o livro que fala da vida que nós teremos com o Pai Celestial. Precisamos conhecer, precisamos ter em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como aprovado. Aprovado. Aprovado para quê? A palavra aqui, aprovado, significa aprovado para os testes da vida, aprovado para os testes que Deus coloca em nosso viver, aprovado para que eu possa ser testado em todas as coisas, no trabalho, na escola, na vizinhança, no namoro, no casamento, eu ser aprovado, eu ser testado em muitas coisas e aprovado por Deus. O apóstolo Paulo, ele fala de Apolo, lá na carta aos Romanos, dizendo, Apolo aprovado em Cristo. É uma frase maravilhosa para pôr na lápide do túmulo. Aprovado em Cristo aqui, fulano de tal, aprovado em Cristo. Não os homens que vão nos aprovar, é Deus que vai nos aprovar. Seremos aprovados por Ele. Pior é sermos rejeitados por Ele. Pior é sermos ignorados por Ele. Pior é realmente não sermos reconhecidos por Ele. Aí sim, mas aprovados em Cristo, em todos os testes da vida. Estudamos a palavra não para podermos ficar mais inteligentes nos assuntos espirituais, não é isso. Mas para que nos tornemos mais parecidos com Jesus. Sermos mais parecidos. Quando lemos a palavra, nós ouvimos mais do seu amor para conosco, da sua graça para conosco, da sua bondade para conosco. Então nós aprendemos mais. Então nós nos enchemos, nos tornamos mais parecidos. E aí as pessoas podem olhar, notar e dizer, este, aquele, aquela, este jovem, aquela mulher, aquele homem, são santos de Deus. Que maravilha!
Quando nós podemos ser conhecidos como alguém que anda com Ele, que conhece Ele, que tem Ele no coração, isso faz toda a diferença. A pessoa que irá revolucionar o seu mundo é aquela que vai até a palavra e permite que seu reflexo da palavra revele seu verdadeiro caráter e natureza, e pede que Deus mude sua vida. Ele não vai buscar na palavra, ler a palavra, para encontrar alguma falha, para apontar e dizer: ah, que bom se aquele meu vizinho, aquele meu amigo lesse essa passagem aqui, seria tão bom. Ou numa mensagem que estamos na igreja e você pensa: puxa, que bom se fulano tivesse aqui hoje à noite para ouvir essa palavra. Não é para isso que nós viemos aqui. Nós viemos aqui para ouvir de Cristo, para conhecer a Cristo, para nos enchermos de Cristo. E como diz o apóstolo Paulo, é para mudar a nossa vida. Eu quero mudar sempre. Eu quero mudar todos os dias. Eu quero ser um pai melhor, um marido melhor, um cristão melhor, um discípulo melhor. Eu quero ser alguém que faça a diferença. Eu não quero ser reconhecido por nome, ou por obras, ou por coisas, mas quero ser reconhecido pela minha fé, pelo meu relacionamento, pela minha intimidade com Deus. Isso é que faz a diferença. Veja os discípulos lá em Emaús, iam pelo caminho, quando aí Jesus ressuscitado entra no meio ali, acompanha eles e vai até a casa, faz com quem quer ir mais longe. Eles dizem: não, fica conosco, o dia já está declinando, está tarde, fica conosco. E no partir do pão eles reconhecem, e aí eles veem que era Jesus. E aí então eles usam aquela expressão de dizer: não ardia no nosso coração. Quando ele expunha para nós as Escrituras, trazendo para nós a lembrança e dizendo que convinha que o Cristo padecesse, sofresse, fosse morto e ressuscitasse. Aí eles começaram a lembrar. Talvez é isso que nós precisamos. Precisamos da palavra para estarmos lembrando todos os dias o que Ele tem prometido para nós. Os versículos 2 e 3 de Atos que nós lemos, você pode olhar aí de novo na tela que vai estar aí, quando o apóstolo Paulo então, ele diz no versículo 2 e 3, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutia com eles com base nas Escrituras. Paulo, ele não era discussão, era diálogo. Paulo dialogava com eles, fazia perguntas e dava respostas. Paulo interagia com eles pela palavra, mostrando a palavra é para ser interagida. A palavra é para nós termos entendimento, a palavra é para nós conhecermos a Deus, a Cristo, a vontade dEle em nossas vidas. E o apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 15, diz que nós devemos estar preparados para responder a quem perguntar para nós a respeito da esperança que nós temos. Qual é a sua esperança? É Cristo. Eu já ouvi cristãos, e cristãos antigos, já de berço de família, dizendo: pastor, eu não tenho certeza se sou salvo, se vou ou não para o céu. Pessoa piedosa, não é uma pessoa má, não é uma pessoa pecadora, mas há dúvida no seu coração, há incerteza no seu coração. Tessalônica significa algo que não tem, como é que se diz? Me fugiu. Não tem uma verdade em si. É algo que é duvidoso na sua existência. Vitória sobre a falsidade. Vitória sobre a falsidade. Já Bereia significa
aquele que é bem regado, aquele que é bem alimentado, enquanto que Atenas significa incerteza. Então esse era o mundo que o apóstolo Paulo vivia. Esse é o mundo que está em Atos dos Apóstolos, trazendo para nós essa mensagem. E o apóstolo está ali para não ir para um lado nem para outro, mas para dizer, olha, o que está faltando aqui é Jesus. É o Cristo. É esse que eu anuncio. É esse o Salvador. Então ele apresenta algo que dá a ele a certeza e a convicção daquilo que ele precisa, daquilo que ele necessita em sua vida. E nós precisamos aprender também sobre isso. Você já ouviu sobre William Carey, pai das missões modernas? Muitos cristãos já sabem, já ouviram. Um homem que trabalhava na sua sapataria lá em Londres, na Inglaterra, há mais de um século atrás, e ele realmente era apaixonado por Cristo e ele queria que todos conhecessem, que todos ouvissem de Jesus. E ele decidiu intencionalmente apresentar Cristo a cada pessoa que entrasse na sua sapataria. Ele conversava, pegava o serviço e ele aproveitava para apresentar Jesus a eles. Um dia um amigo dele chegou e disse: William, você vai acabar com o seu negócio. Ele disse: não, o meu negócio está avançando o reino, vendo sapatos e consertos só para pagar as despesas. O meu negócio está avançando, porque o meu negócio não é a sapataria, o meu negócio é o reino de Deus. A igreja também, a função da igreja é o reino de Deus. O dia que a igreja começar a fazer outras coisas e criar alguns acessórios, algumas coisas para estar enganjando, arrecadando, ganhando e perder o foco da sua missão, ela deixou de ser o propósito que Deus tem para ela. E hoje está acontecendo tanto. Principalmente o Brasil, em que nós vivemos, um país cheio de tantos movimentos religiosos, que muitos deles nem pregam mais o evangelho, são chamados hoje de coaches, que apenas trazem mensagens de desafios, mensagens de sobrevivência, mensagens de tantas coisas, menos o evangelho. Dia que a igreja deixar de pregar o evangelho da cruz, ela deixa de ser o propósito de Deus. O dia que a igreja deixar de pregar o evangelho da salvação, do arrependimento e de uma vida transformada, ela deixa de ser aquilo que ela é, que ela tem que ser. Nós precisamos estar focados, transformar o mundo ao nosso redor, mudar o mundo ao nosso redor. Permitir que o evangelho alcance todos os lugares da terra. O apóstolo Paulo ainda fala em 2 Timóteo, ele diz que, capítulo 3, versos 16 e 17, toda a escritura, ele diz, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil. Para quê? Para transformar o homem, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou a palavra aqui, perfeitamente habilitado, pode ser também totalmente abastecido. Precisamos estar abastecidos com a palavra, para que não sejamos enganados e levados por ventos de doutrinas, ventos que sopram de todos os lados. Mas termos firmeza no evangelho. Você já ouviu falar sobre o FBI americano, que eles, a nota de dólar, eles conhecem ela, sabe a diferença entre a verdadeira e a falsa? Eles não estudam a falsa, eles estudam a verdadeira. Eles aprendem a conhecer a verdadeira, e quando uma falsa aparece, eles sabem.
Nós precisamos conhecer o evangelho verdadeiro, o evangelho da cruz, o evangelho que salva e liberta, para não sermos confundidos com qualquer coisa que apareça. Precisamos sim. O objetivo da igreja não é dar ao crente comida pré-digerida, mas equipá-los e prepará-los para enfrentar as adversidades e os dias difíceis da vida. Sabermos em quem temos confiado, como o apóstolo Paulo mesmo ele diz: eu sei em quem tenho crido. Olha essa expressão dele, olha essa palavra dele: eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Guardar a minha vida, está comigo sempre. Nada vai me abalar, nada vai me afastar dEle. E um outro ponto, quando o apóstolo Paulo então fala a respeito de todas as coisas, agora ele está descendo e chegando a uma outra cidade, a Atenas. Então, ele diz: o meu Deus é muito mais do que monumentos. É muito mais do que todas essa coisarada que tem nesta cidade tão linda. Uma cidade que tinha tudo, mas que não conhecia Deus. Uma cidade que era rica, bela, uma cidade cultural, mas não conhecia o Senhor da história, o Deus da vida. É isso que Paulo mostra para nós, é isso que ensina para nós a palavra de Deus, mostrando esse lado tão precioso. Atenas, uma cidade rica, abastada, cultural, lugar da universidade mais famosa do mundo, onde estudaram ali Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros conhecidos até hoje. Mas eles não conheciam o Deus do céu e da terra, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que dá vida, o Deus que sustenta, o Deus que liberta, o Deus que cuida, o Deus que guarda. Como diz o salmista: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que estão tentando edificar. Nossa vida, nossa casa, nossa cidade, nosso mundo precisa estar edificado em Deus, cuidado por Ele, sustentado por Ele. Senão nós não vamos para lugar nenhum. E Atenas, essa cidade, o Monte Olimpo, o orgulho dos atenienses, era a joia brilhante, a cidade de ouro da Grécia. Mas tudo era passageiro. É diferente daqueles textos dos Salmos que diz: olho para os montes, como Davi dizia: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É dele que vem o meu socorro. É dele que vem a minha ajuda. O meu orgulho não é o Monte Sião, o Monte Tabor, não é o Monte Gerezim. O meu orgulho, a minha alegria, o meu louvor é um Deus que me sustenta. É o Deus dos céus e da terra. Atenas havia descoberto muitas coisas, mas não conhecia a verdade. Atenas tinha tudo, mas como nós vemos, ainda não era suficiente. Eles não tinham Deus, eles não sabiam quem Ele era. Diz que no casamento da rainha Elizabeth, esqueço o nome lá do príncipe que casou, foram convidadas muitas pessoas, e entre elas foi convidado também o rei Faisal, monarca do Iraque naquela época. E ele tinha apenas 12 anos. Imagine então um rei nessa época, 12 anos. Uma criança andando por ali no meio daquela multidão que estava ali olhando o casal ali, o rei e a rainha. Ele queria ir e ele ia para um lado, ia para o outro, até que um policial da guarda ali da rainha pegou ele pelo braço e disse:
Você não pode ficar aqui, rapaz. Aqui não é lugar para você. Saia daqui. E logo descobriram que ele não era qualquer uma criança. Ele era o rei, o monarca do Iraque. E aí diz que logo as manchetes, as notícias do jornal de Londres começaram a pedir desculpa e dizer: desculpe-nos, rei, nós não sabíamos quem era você. É isso que acontece nos dias de hoje. Quantos que não sabem quem é Deus? Quantos que não sabem quem é o nosso Deus? Assim eles não sabiam que ele era um rei, assim muitos hoje também não sabem. Uns anos atrás, eu era um pouco mais jovem do que hoje. Um casal de artistas em São Paulo, no final do ano, próximo ao Natal, se vestiram como pessoas humildes de rua. Ela fez uma barriga de gravidez de última hora, e já de 9 meses, perto de dar à luz. E foram batendo em porta num bairro bem chique de São Paulo, não sei se era o Morumbi, alguma coisa assim. E dizendo: olha, nós viemos do interior visitar uma parente nossa, e a gente não sabe certo onde é a casa, a gente não localizou, e nós precisamos de um abrigo, de um lugar para ficar, não temos dinheiro, ela está quase ganhando o bebê. E as respostas, sabe quais eram as respostas? Não temos lugar. Ou outras diziam: nossa casa já está cheia, os parentes já vieram para passar o Natal conosco. E assim outros deram tantos outros tipos de desculpa. Passou-se o Natal, e aí aquele casal foi à televisão do jeito que estavam e se apresentaram. E aí muitos telefonemas, muitas mensagens, muitas coisas apareceram naquela TV, naquele estúdio, dizendo: ah, se nós soubéssemos que era vocês, nós tínhamos... Ah, se nós soubéssemos que era vocês. Porque isso faz a diferença. Porque só se nós soubermos vivermos, então muda toda a história. Mas se alguém bater a nossa porta, que nem conhecemos, nem sabemos de onde vieram, como é que nós tratamos? A Bíblia diz que muitos hospedaram anjos sem saber. Não sei se você já aconteceu, se é o teu caso, se já hospedou algum anjo. Mas hoje muitos estão sempre com o pé atrás. Eu não conheço, eu não sei quem é. Eu não vou abrir nem o portão, quanto mais a sala, a porta da sala. Claro, nós temos que ter cuidado, não digo para os irmãos estar abrindo a porta, o portão e recebendo todos que aparecem por ali. Mas nós precisamos entender que quando trata-se de conhecer a Deus, nós precisamos saber quem Ele é. E as pessoas precisam conhecer a Deus e saber quem Ele é. Muitos ignoraram a pregação de Paulo a respeito do Rei do céu, assim como Israel também ignorou anos antes. Quando ele veio, foi rejeitado. Jesus Cristo também não se encaixava no cenário real. Ele não tinha aparência de rei. Os seus pais eram plebeus. Ele nasceu num estábulo sujo e depois foi envolto em panos. Ele cresceu sem ser notado pelo mundo, maltratado, por último crucificado. Eles poderiam ter dito: não sabíamos quem você era. Mas você sabe quem ele é hoje? Você que está aqui nos ouvindo e você que está nos ouvindo pela internet, pelo YouTube, você sabe quem Ele é? O que você fará com Ele? Pilatos
Eu lembro de Fanini, quando numa mensagem ele disse: Pilatos foi o maior pregador do seu tempo, quando Cristo esteve ali diante dele, e aí então diante da sentença, depois ele fez a pergunta para a multidão que estava ali: que farei de Jesus chamado Cristo? Que farei dele? Nós também podemos pensar, as pessoas podem pensar: que farei então dele? Agora eu sei que ele é o Salvador, agora eu sei que ele é aquele que veio, morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, foi sepultado, ressuscitou e está vivo. Agora eu sei quem ele é. E o que você fará com ele? Você o receberá? Você o colocará no seu coração? Ou fará como aqueles: não sabíamos que era você. Não sabíamos. Não sabemos quem você é. Por isso, meus queridos, a gente pode olhar para a igreja hoje. A igreja está fraca, mundana, está rica, mas ineficaz. Parece que está fora de sua missão. Então inventam um monte de coisas para que a igreja continue se movimentando e atraindo pessoas. É movimentos, é palestras, é mensagens, é retiros, é campanhas, série de campanhas. É tantas coisas que se criam, programas os mais diferentes. Mas o que a igreja precisa é de Cristo e a sua palavra. Pastor Russell Shedd, num livro dele, ele diz: você quer ver uma igreja atuante? Põe ela numa dieta missionária, põe ela num campo missionário, põe ela nos campos onde as pessoas estão para ganhar vidas, e ela será uma igreja diferente. Temos a caravana Ibavim. E está chegando o dia, e nós temos a oportunidade de estarmos ali compartilhando Cristo, de dizendo para as pessoas ali de Tangará que Jesus Cristo é real, que Ele é o Salvador, que Ele é o Deus vivo, que Ele veio para salvá-los, que Ele perdoa os pecados. Temos. Paulo não simplesmente chegou a perceber todos os ídolos, mas ele estudou a cidade, caminhou de rua a rua, parou e observou as pessoas. Ele viu tudo, diz o texto. Veja o versículo 21. Atos 17. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. E Paulo estava ali. Estava ali para confrontá-los. Não estava ali para discutir, para trazer a eles algo diferente, mas estava ali para apresentar algo que eles não tinham, que eles não conheciam. O evangelho não é para ser discutido, debatido. O evangelho é para ser apresentado, as boas novas do céu, as boas novas de um Deus que ama, de um Deus que quer se relacionar conosco, de um Deus que quer salvar a todos, como Tito, na carta de Tito diz, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Tito 2:10, deseja que todos sejam salvos, é isso. E ele está ali para apresentar essa mensagem de salvação, essa mensagem de vida. Paulo percorreu as cidades. Ele observou tudo que estava nela. Gostassem eles ou não. Mas ele queria que eles soubessem que havia um Deus que criou todas as coisas e um Deus que está vivo e poderoso. Não era como aqueles deuses que eles tinham, Zeus, Apolo, Atenas ou outros. Mas ele tinha o Deus que era o Deus do céu e da terra, e tudo foi criado por ele. Então Paulo apresenta essa mensagem eterna a eles. Veja o versículo 17 e 18
capítulo 17. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele anuncia deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Pareceu? Os meninos estão, acho que, cochilando. Ele trazia essa mensagem, a mensagem que mudava o rumo, a vida deles, a história deles, o coração deles. E do verso 19 a 22, o apóstolo Paulo, então ele traz mais uma mensagem dizendo: então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? E aí então era com Paulo mesmo. É isso mesmo, é isso que eu quero que vocês saibam. O que eu estou anunciando é Cristo, que foi morto e ressuscitou. É o Deus vivo, é o Deus que dá vida. Se para os gregos Zeus era o Deus da vida, Jesus está dizendo: não, ele não é o Deus da vida, mas Cristo Jesus é o Deus da vida. Ele ressuscitou e está vivo. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus que pode mudar todas as coisas. E Paulo então percebe. Paulo não discute com eles. Paulo não ataca a idolatria de um ponto negativo. Ele não ridiculariza a crença deles. Mas ele percebe a oportunidade de falar a respeito. Porque até chega o ponto dele dizer: olha, eu vejo que vocês são bastante religiosos, ou acentuadamente religiosos, porque há tantos deuses. Havia mais de 30.000 estátuas de deuses e deusas na Grécia, e ainda tinha um altar para um desconhecido. Mas Paulo traz o Deus vivo e único para dizer: é Ele que vocês precisam crer, é Ele que vocês precisam adorar, é Ele que deu a vida por vocês, é Ele que derramou sangue na cruz pelos seus pecados. Ele. Então Paulo chega ali para anunciar esse Deus que transforma, esse Deus que renova, esse Deus que faz com que a vida volte a existir. Atenas tinha tantas coisas, mas não tinha o Deus vivo. O verso 24 ele vai dizer, do verso 23, então ele diz: andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o Deus que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Que tremendo. E às vezes quando estou lendo ou ouvindo a palavra, é algo que toca o coração. Você está ali, você monta aquela imagem daquela cena, e você ouvindo, e ele dizendo: é isso. Nós olhamos para o céu estrelado. Eu gosto de olhar às vezes ao céu à noite e ver a imensidão dele, principalmente num lugar bem afastado, onde você consegue ver bem melhor ainda o céu. Tudo isso foi o meu Deus, o nosso Deus que criou. E nós só estamos num pedacinho dessa criação dele. Existem milhares de outras galáxias como a nossa. Nós nem imaginamos. E aí Paulo então agora ele vai para frente, ele apresenta aqui agora o Criador. Ele diz, o apóstolo Paulo, ele diz: olha, o meu Deus é muito mais que um monumento.
Ele é muito mais que um ídolo de mármore ou de pedra. Meu Deus é o único Deus vivo e soberano, e desejo contar tudo a vocês sobre Ele. Já pensou? Que maravilha! Que coisa grandiosa é essa? Então ele apresenta, ele diz: eu vou apresentar esse Criador maravilhoso. O nome dele é Jesus. Você pode imaginar a sensação deles, daqueles que estavam ali, e alguns que diziam: olha, nós vamos ouvir mais. Outros nem tanto, mas tinha aqueles que iam ouvir mais. Eu creio que eu e você que estamos aqui nessa noite, nós somos deste grupo. Eu quero ouvir mais, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais, eu quero compreender mais, eu quero realmente ter a experiência de andar com Ele, de ouvir a voz dEle, de ser guiado por Ele, ser orientado por Ele. Eu quero viver para Ele todos os dias, porque Ele é o Senhor da glória, o Deus eterno. Então ali estavam eles. E do versículo 22 e 23, quando Paulo fala sobre essas coisas, Paulo está dizendo: olha, deixe-me revelar o mistério dos céus para vocês. Deixe-me desvendar a resposta que o Partenon busca mais de séculos. O Deus que falta para vocês, o único Deus vivo e verdadeiro, tem um nome, e o nome dele é... E o nome dele é... E o nome dele é... Jesus. Esse nome precisa ser pronunciado bem forte. Esse nome é um nome sobre todo nome. Ele não é um nomezinho escondido, ele não é agente secreto. Ele é o Deus vivo, Ele é o Criador. Toda a criação está diante dEle. Por isso nós temos que adorá-lo, exaltá-lo. E Paulo viveu nesse tempo ali, ou seja, bem depois, quando um desses ali da Grécia, chamado Epimênides, havia uma praga de morte na cidade. Então ele veio com uma ideia, surgiu uma ideia, e ele apresentou e disse: olha, nós precisamos colocar um rebanho de ovelhas aqui no centro da cidade. E a ovelha que se levantar diante do ídolo que ela parar, ou do templo que ela parar, ela vai ser sacrificada. E assim eles fizeram. Mas teve uma ovelha que não parou nem em frente a ídolo, nem em frente a templo, parou no lugar onde então eles construíram esse altar e botaram ao Deus desconhecido. Paulo está dizendo: é este que eu quero. Eles matavam e sacrificavam ali o rebanho, as ovelhas, para aplacar a ira dos deuses. Paulo está dizendo também: há um Deus irado contra o pecado, contra a maldade, contra a incredulidade, contra a idolatria, contra tantas dessas coisas, e só o sangue derramado do Cordeiro é que vai dar vida. Jesus. Então ele torna conhecido esse Deus para eles. Ele, Jesus, Senhor da glória, o Deus soberano. Ele trará vida de novo. Ele aplacará a ira de Deus contra o pecado. E Paulo então, ele traz essa mensagem de um Deus grande e soberano. Para os gregos, que tinham seus deuses fortes, poderosos, mas não eram nada parecidos ou nada igual ao nosso Deus, ao Deus dos céus e da terra. Esse sim. Você já parou para pensar na grandeza do nosso Deus? Ele é soberano. Não precisa de conselho, não precisa de orientação, não precisa de um lugar para ele ficar, porque ele habita em nós. Ele vive em nós.
Nós somos o seu altar, nós somos a sua casa favorita, nós somos o lugar da sua habitação. Ele habita em nós. E hoje nós podemos ver, apesar de tantas coisas que se tem, mas ainda está tão longe de Deus. A tragédia de nossa geração é que o estudo do caráter de Deus foi removido dos púlpitos de nossas igrejas, do ensino de nossas igrejas. A igreja está mais interessada nas bênçãos que no caráter de Deus. Você pode olhar e ver, no geral, há uma correria para cá e para lá. Tem gente que já tem uma lista de cultos de libertação, cultos de bênção, culto de prosperidade, cultos disso, cultos daquilo, culto daquilo outro. Mas a palavra onde está? É isso que nós precisamos. Precisamos de uma palavra viva dentro de nós. De uma palavra que diz, como o apóstolo Paulo diz, lá na carta aos Efésios, ele diz: o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele diz. Ele não tem dúvida se eu estou precisando, se está faltando alguma coisa. O meu Deus sabe. O meu Deus conhece. E Ele não nos deixa na mão. Ele é maravilhoso. Os nossos púlpitos também foram transformados em demonstrações de personalidade, apoios terapêuticos, ideias confortáveis, práticas de tantas coisas, desde higiene à nutrição, pensamento positivo, ajudas financeiras e tantas coisas. Não que isso não seja importante, mas esse não é o foco da igreja. O foco da igreja é a palavra. O foco da igreja é o evangelho. O foco da igreja é a vida transformada do pecador. Jesus veio por amor a nós. Ele disse: eu não vim por causa dos salvos, eu vim por causa dos doentes. Eu não vim por causa daqueles que dizem: eu estou bem, eu não preciso de nada. Mas ele veio para aquele que está lá, como aquele publicano lá que batia no peito: Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, um pecador. É para esses que ele veio. E aí Paulo então ele traz como se diz, um ensino sobre a palavra de Deus, mostrando para eles tantas coisas. Eu não sei o que ele ensinou, mas provavelmente ele discorreu sobre Isaías, sobre Miqueias, sobre Jeremias, sobre Salmos. Ele tinha conhecimento. O Deus desconhecido, Paulo diz, o Deus desconhecido, o meu Deus é o doador da vida. Já pensou ensinar a falar na Grécia, ele conhecendo a cultura e conhecendo todas as coisas, para um povo que tinha Deus como um Deus da vida, um Deus de tantas coisas? Ele chega e diz: o meu Deus é o Deus da vida, e o nome dele é Jesus. Ah, sim, isso sim impacta. E hoje, o que é que nós podemos dizer? Muita gente às vezes diz, me pergunta, alguns já perguntaram: há esperança para nós, pastor? Há. A nossa esperança não está na resposta das coisas desse mundo. A nossa esperança está em Jesus. A minha esperança está em Cristo Jesus. É dele que eu espero, é ele que eu espero, é ele que eu quero, é ele que nós precisamos. Porque a minha esperança é eu saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Você já leu Apocalipse lá, Apocalipse o capítulo 20, e você vê lá que tem 2 livros. Um livro é o que contém todas as obras dos indivíduos, seus pecados, seus pensamentos, suas ações, suas intenções, e todas as coisas ruins que ele faz estão lá neste livro. Mas no outro livro, o livro da vida, tem lá o teu nome, e não diz mais nada, apenas o nosso nome.
Então abriu-se os livros, abriu-se o livro contendo toda a lista de pecado das pessoas que não estão no livro da vida. Mas aqueles que estão no livro da vida está lá. Lê o nome e aqui está o nome. Uma vez uma senhora sonhou que tinha morrido e quando chegou no céu, o anjo recebeu e perguntou: qual é o seu nome? Ela disse: fulano. E ele foi lá e procurou, voltou e disse: senhora, o seu nome não está aqui. Ela disse: como não está? Volta lá, dá uma olhada, porque deve estar lá no livro. Ele voltou, folheou, olhou, aquela lista era imensa. Ele disse: não, seu nome não está aqui. Então ela perguntou ao anjo: mas o que é que eu fiz para que o meu nome não esteja no livro da vida? Aí o anjo diz: não é o que a senhora fez, é o que a senhora deixou de fazer. Nunca a senhora entregou a vida para Jesus e convidou para Ele ser o seu Senhor e o seu Salvador. A senhora está fora do livro da vida. Só aquele que tem Jesus no coração tem o nome escrito no livro da vida. Amém? É aí sim, aí chama. É como aqueles jovens que vão fazer vestibular, estudo, faz cursinho, um monte de coisa, faz o vestibular e vem para casa torcendo. Aí quando sai a lista, ele vai lá e confere, olha, lê. Ele diz: mas eu acho que eles erraram, eles não botaram o meu nome aqui. Eu acho que eles se esqueceram, eu acho que eles trocaram o meu nome. Eu acho que eles confundiram com um outro. Meu nome é José, mas está aqui Zé. Mas o povo me chama de Zé, mas não é Zé. Não está. E não vai ser chamado. Mas se o seu nome está lá, pule de alegria, salte de alegria, saia correndo, grite, porque o seu nome está lá. Assim é também a vida cristã. Meus amigos, meus queridos irmãos, seu perdão foi escrito com sangue na cruz, onde Jesus foi crucificado. Foi derramado naquela cruz. Aquele sangue coagulou no madeiro, pingou na terra, na areia, na pedra. Está ali. Ele é eficaz para os que creem, mas para os que recusam receber a morte de Cristo em seu favor, não existe perdão. Existe um dia do julgamento se aproximando. Você já aceitou o perdão de Deus? Ele quer perdoar você. Você já recebeu o Cordeiro de Deus como seu Salvador pessoal? Ele quer ser o seu Salvador. Aceite-o. Entregue a sua vida, a melhor coisa que faz. A gente às vezes não entrega porque... Eu lembro de um jovem uma vez lá no sul que disse: eu não vou entregar a minha vida, não quero, porque eu não quero ser transformado. Ele ouvia as pessoas falarem que quando entregavam a vida a Cristo, a vida deles era transformada, e ele disse: eu não quero. Quero continuar na minha vida, eu tenho as coisas para fazer nesse mundo, eu quero aproveitar ainda. Nós aproveitamos a vida com Jesus. Aí sim nós aproveitamos. Por isso vale a pena nós termos Jesus no nosso coração. Vale a pena nós caminharmos com Ele. Vale a pena nós ouvirmos a palavra e saber que no meio de tantas dessas coisas que o mundo tem, existe a palavra de Deus para transformar homens e mulheres. Você já foi transformado? Então anuncie para outros. Você já tem Jesus no coração? Então compartilhe com outros. Você sabia que a árvore não produz fruto para si mesma? Nenhuma. Nós fomos salvos não para conter Cristo só para nós. Nós somos salvos para falar para outros desse Jesus, para que eles tenham vida também. Nenhuma árvore frutífera produz fruto para si. Nenhuma. Mas para todos que querem receber. Assim também nós.
Cristo veio para nós. Cristo veio habitar em nós. Mas não é para ficar apenas comigo. Você já viu uma mãe fazer um bolo bonito, recheado, cheio de morango, aquele que dá água na boca mesmo? E ela tem vários filhos, tem netos, mas ela faz o bolo e leva quietinha lá para o quarto e come sozinha, até se lambuzar tudo. Não, às vezes ela não come nem um pedaço, mas o prazer e a alegria dela é ver todos os outros experimentando e dizendo: faltou, vou fazer mais. É isso. Nosso Deus é isso. O prazer dele é ver você feliz, é querer ver a sua vida feliz, cheia de gratidão e alegria em seu coração. Amém? Amém. Vamos orar e dar ao pastor Caís para encerrar aqui depois. Pai Celestial, nós agradecemos, Pai, por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor, por aquilo que o Senhor Deus tem feito, ó Deus, em nós, por aquilo que o Senhor Deus tem sido a cada dia. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Pai. E eu oro, ó Deus, pelas vidas que aqui estão, por aqueles, ó Deus, que ainda não entregaram suas vidas a Cristo. Ó Deus, nosso Pai, oro por eles. Oro, ó Deus, por aquelas famílias, por aqueles homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que precisam conhecer Jesus, que precisam de Jesus em suas vidas. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Querido, onde é que Deus pegou você nessa noite? Eu não sei você, mas sempre que eu escuto uma ministração, isso está sempre na minha cabeça. Onde é que Deus me pegou aqui? Onde é que Deus pegou você nessa mensagem? De repente, o ponto que pegou você, eu nem prestei atenção. Talvez nem passou totalmente despercebido por mim, mas contigo foi lá onde você precisava ouvir, foi lá na tua dor. O ponto que me pegou, alguns, né, que eu anotei aqui, mas um dos que mais mexeram comigo foi quando o pastor falou sobre a história do capelão, que foi evangelizar e a pessoa disse para ele: você acredita em tudo isso mesmo que você está pregando sobre Jesus? Porque se eu acreditasse em tudo isso, eu rastejaria por toda a Inglaterra, mesmo que sobre cacos de vidro, para dizer a cada pessoa isso aí. Aí me pegou. Porque a mensagem que nós temos para anunciar é a coisa mais importante que as pessoas podem ouvir. Tem a ver com a eternidade, como o pastor terminou falando aqui sobre o nome escrito no livro da vida. E nós cremos nisso, mas isso não nos move a sair falando para as pessoas. Qual foi a parte que te pegou hoje? Será que foi sobre os gregos e Atenas que adoravam um Deus desconhecido? E sabe o que é que mais me preocupa? É que tem muito crente adorando um Deus desconhecido. Desconhecido para eles. Desconhecido por quê? Porque não lê a palavra. Não faz como os bereanos. Para mim, o capítulo 17, os bereanos é algo incrível. Paulo ia pregando, Paulo ia ensinando, e os bereanos iam conferindo se o que Paulo estava falando tinha ali na palavra. E tem muito crente que não conhece o Deus que adora, porque não lê a palavra. E lá no capítulo 17, diz que os bereanos, eles liam
a Bíblia todos os dias, eles conferiam todos os dias, eles meditavam todos os dias. E nós somos uma geração que adora um Deus desconhecido, porque tudo que nós nos alimentamos da Bíblia muitas vezes é isso aqui no domingo. Embora a Ibavim tenha um tempo muito especial para a pregação, né? Aqui tem mais de 1 hora reservado para a palavra, mas isso aqui é muito pouco para você ser o teu alimento espiritual de toda semana. Isso aqui deveria ser a tua sobremesa e não o teu prato principal. Mas eu pergunto agora a você, o que é que te pegou na mensagem de hoje? E eu quero falar com você que está aqui hoje e ainda não é discípulo de Jesus, assim como aquelas pessoas lá de Atenas, que ouviam falar de um Deus que eles não conheciam. E Paulo foi lá para mostrar como é que se conhece esse Deus. E sabe como é que Paulo mostrou quem era esse Deus desconhecido? Paulo apresentou Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: quem conhecesse a Ele, conheceria o Pai. Ele diz: quem olhar para Ele, está olhando para o Pai. Quem vê Ele, estava vendo o Pai. Querido, se você chegou aqui hoje, nesse lugar, e você ainda não é discípulo de Jesus, eu não quero terminar este culto sem dar a você a oportunidade de se entregar a esse Deus que não é mais desconhecido, porque Ele se fez conhecido por meio da revelação perfeita que é o seu Filho Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo, já ressuscitado, diz em Apocalipse 3:20: eis que estou diante da sua porta, diante da porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, sentarei à mesa e cearemos juntos. Jesus, a revelação completa e perfeita de Deus, aquele que é o caminho de volta para o Pai, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Ele está batendo a sua porta. E o que é que Ele quer com você? Ele quer pagar tuas contas? Ele quer curar tua doença? Ele pode até te ajudar nessas coisas, Ele tem poder para fazer tudo isso. Mas sabe o que Ele quer mesmo? Ele quer reinar sobre a tua vida. Esse Jesus que está batendo a sua porta é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele quer salvar a tua alma, Ele quer te dar a vida eterna, porque Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É isso que Ele quer te dar. Ele quer te dar a inscrição do teu nome no livro da vida. Essa é a coisa mais importante. E se você quiser receber Jesus como teu Senhor e Salvador agora, se você quiser sair daqui comprometido a seguir a Jesus como um discípulo, a obedecê-lo, a imitá-lo e a segui-lo, você quer isso para a tua vida, quer abrir a porta para Ele agora? Então aí do lugarzinho onde você está, feche seus olhos e ore comigo. Eu vou conduzir você na oração para que você entregue sua vida a Jesus agora. Essa oração é para você abrir a porta e receber Jesus como o teu Senhor e o teu Salvador. Ore comigo e diga assim: Senhor Deus, é no nome precioso de Jesus que agora eu entro na tua presença por meio desta oração. Eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso da tua graça, da tua misericórdia e do teu perdão. Então perdoa os meus pecados e lava-me com o sangue precioso do teu Filho Jesus, e me torna digno de acessar a tua presença e de ser feito teu filho. Agora fala com Jesus, diga: Senhor Jesus Cristo, hoje eu ouvi a tua palavra, hoje eu ouvi a tua voz, e eu abro a porta agora para o Senhor. Faça de mim a tua casa,
e me transforma de dentro para fora. A cada dia, em alguém mais parecido contigo. Transforma minha mente e me dá um coração semelhante ao teu. E tudo que há em mim, na minha vida, na minha mente e no meu coração, que não te agrada, que não faz parte dos teus planos para mim, eu abro mão agora e peço que o Senhor leve embora. Porque a partir de hoje, eu só quero para mim aquilo que o Senhor também quiser. E eu me comprometo a te seguir, a te obedecer e a te imitar pelo resto dos meus dias, até chegar na eternidade. Me segura pela mão, porque sou falho, fraco e infiel, mas eu creio, porque está escrito na tua palavra, que se eu for infiel, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar quem tu és. E é no teu nome, Jesus, que eu oro e me entrego a ti e agradeço. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.